Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 15, versos 1 e 2. O título do capítulo é Bali Maharaj conquista os planetas celestiais. Shri Rajo Vacha Bale Padatrayam Bhume Kasmadari Ayachata Bhuteshvara Kripanaval Labdhartopi bandhadyatam etadveditumicchamo mahat kautuhalam vinid yajneshvarasya purnasya bandhanam chapyanagasa. Shri Raja Vacha, o rei disse Bale, de Bali Maharaj Padatrayam, 3 passos Bhume, de terra, Kasmat, porque Hari, a suprema personalidade do Deus, sob a forma de Vamana, Ayachita, pediu Bhutva Ishvara, o proprietário de todos os universos, Kripanavat, tal qual um pobre, Labdha Artha, obtivesse o presente, Api, embora, Babandha, prendeu, Tam, a ele, Bali, Etat, tudo isso, Veditum, entender, Ichamma, desejamos, Mahat, enorme, Kautuhalam, ansiedade, Ri, na verdade, Na, nossa, Yagna, rogo, Ishvarasya, da suprema personalidade de Deus, Purnasya, que é pleno de tudo, Bandhana, aprisionamento, Cha, também, Api, embora, Anagasara, aquele que não tinha defeitos. A tradução é a seguinte: Maharaj Parikshit perguntou: a suprema personalidade de Deus é o proprietário de tudo. Por que ele, tal qual um pobre, pediu que Bali Maharaj lhe desse como esmola 3 passos de terra, e após ter obtido a dádiva que esmolara, por que insistiu em prender Bali Maharaj? Estou muito ansioso por conhecer o mistério dessas contradições. Shukadeva Goswami disse: ó rei, quando Bali Maharaj perdeu toda a sua opulência e morreu na luta, Shukracharya, um descendente de Bhrigu Muni, ressuscitou. Por causa disso, a grande alma Bali Maharaj tornou-se discípulo de Shukracharya e passou a servi-lo com muita fé, oferecendo-lhe todas as suas posses. Os brahmanas descendentes de Bhrigu Muni estavam muito satisfeitos com Bali Maharaj, que desejava conquistar o reino de Indra. Portanto, após purificarem-no e banharem-no devidamente de acordo com os princípios reguladores, ocuparam-no em realizar o Yajna conhecido como Vishwajit. Quando o ghee, manteiga clarificada, foi oferecido ao fogo de sacrifício, surgiu do fogo uma quadriga celestial coberta com ouro e seda. Também apareceram cavalos amarelos, como os de Indra, e uma bandeira marcada com um leão. Um arco dourado, 2 aljavas de flechas infalíveis e uma armadura celestial também apareceram. O avô de Bali Maharaj, Prahlada Maharaj, ofereceu-lhe uma guirlanda de flores que nunca murcham, e Shukracharya deu-lhe um búzio. Quando, seguindo as ordens dos brahmanas, Bali Maharaj realizou essa cerimônia ritualística especial e, pela graça deles, recebeu o equipamento de combate, ele circunjirou os brahmanas e ofereceu-lhes reverências. Ele também saudou Prahlada Maharaj e ofereceu-lhe reverências. Então, após subir na quadriga dada por Shukracharya, Bali Maharaj, decorado com uma bela guirlanda, colocou em si a armadura protetora, muniu-se de um arco e empunhou uma espada e uma aljava de flechas.
Ao sentar-se no banco da quadriga, estando seus braços decorados com braceletes de ouro e seus ouvidos com brincos de safira, ele brilhava como um fogo adorável. Quando se reuniu com seus próprios soldados e os principais demônios, que se lhe igualavam em força, opulência e beleza, tinha-se a nítida impressão de que eles eram capazes de engolir o céu e queimar todas as direções com seus olhos. Após ter ajuntado os soldados demoníacos, Bali Maharaj partiu para a opulenta capital de Indra. Na verdade, ele parecia fazer toda a superfície do mundo tremer. A cidade do rei Indra estava cheia de aprazíveis pomares e jardins, tais como o jardim Nandana. Devido ao peso das flores, folhas e frutas, os galhos das árvores, eternamente existentes, inclinavam-se. Os jardins eram visitados por casais de pássaros chiureantes e abelhas canoras. Toda a atmosfera era celestial. Belas mulheres, protegidas pelos semideuses, divertiam-se nos jardins, que tinham lagos de lótus cheios de cisnes, grous, chakravacas e patos. A cidade era cercada por valas cheias de água do Ganges, conhecidas como Akasha Ganga, e por um muro alto que era da cor do fogo. Em cima desse muro havia parapeitos próprios para serem utilizados na luta. As portas eram feitas de sólidas placas de ouro e os portões eram de mármore excelente e davam acesso a várias vias públicas. Toda a cidade fora construída por Vishvakarma. A cidade estava cheia de pátios, largas estradas, assembleias e possuía pelo menos 100 milhões de aeroplanos. As encruzilhadas eram feitas de pérolas e havia assentos feitos de diamante e coral. Mulheres belas e eternamente jovens, vestidas com roupas limpas, reluziam na cidade como um fogo em chamas. Todas eram dotadas com a qualidade Shyama. Significado. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dá um indício da qualidade da mulher Shyama. Sita kale bhavedushna ushma kale susitalaha stanau sukatinau yasam tashama parikrititaha. A mulher cujo corpo é cálido durante o inverno e frio durante o verão e que geralmente tem seios muito firmes chama-se Shyama. As brisas que sopravam, continuando a tradução, tá? As brisas que sopravam nas ruas da cidade transportavam a fragrância das flores que caíam dos cabelos das mulheres dos semideuses. As apsaras passavam pelas ruas que estavam cobertas com a branca e fragrante fumaça do incenso aguru que emanava de janelas com filigranas de ouro. Dosséis decorados com pérolas davam sombra à cidade, e as cúpulas dos palácios tinham bandeiras de pérola e ouro. Na cidade sempre ressoavam as vibrações emitidas pelos pavões, pombos e abelhas, e sobre ela voavam aeroplanos repletos de belas mulheres que constantemente cantavam melodias auspiciosas que muito agradavam ao ouvido. A cidade estava repleta de sons de mridangas, búzios, tímbales, flautas e afinadíssimos instrumentos de corda, todos tocando em harmonia. Havia dança constante e os Gandharvas cantavam. A beleza combinada de Indra Puri derrotava a beleza personificada. Nenhuma pessoa pecaminosa, invejosa, violenta com outras entidades vivas, ardilosa, falsamente orgulhosa, luxuriosa ou avara, tinha permissão de entrar naquela cidade, cujos habitantes eram todos desprovidos desses defeitos.
Bali Maharaj, que era comandante de inúmeros soldados, reuniu-se fora dessa morada de Indra e atacou-a de todos os lados. Ele soprou o búzio que lhe fora dado por seu mestre espiritual, Shukracharya, criando assim uma situação assustadora para as mulheres protegidas por Indra. Vendo o enérgico esforço de Bali Maharaj e compreendendo suas intenções, o rei Indra, juntamente com outros semideuses, aproximou-se de seu mestre espiritual, Brihaspati, e falou-lhe as seguintes palavras: Meu senhor, nosso velho inimigo, Bali Maharaj, agora ganhou novo entusiasmo e obteve poder tão espantoso que julgamos ser talvez impossível resistirmos ao seu ataque. Em parte alguma, ninguém pode fazer frente a este cortejo militar de Bali. Até parece que Bali está tentando sorver todo o universo com sua boca, lamber as 10 direções com sua língua e atear fogo a todos os quadrantes com seus olhos. Na verdade, ele surgiu como fogo aniquilador, conhecido como Samvartaka. Por favor, dize-me qual a causa da força, determinação, influência e vitória de Bali Maharaj. Como ele conseguiu tanto entusiasmo? Brihaspati, o mestre espiritual dos semideuses, disse: Ó Indra, conheço o motivo por que teu inimigo tornou-se tão poderoso. Os brahmanas descendentes de Brigu Muni, tendo sido bem tratados por Bali Maharaj, seu discípulo, dotaram-no com esse poder extraordinário. Significado. Agora tem um significado assim, curioso, né? Grandinho. Brihaspati, o mestre espiritual dos semideuses, informou a Indra: pelos métodos corriqueiros, Bali e suas forças não conseguiriam alcançar todo esse poder. Mas parece que os brahmanas descendentes de Brigu Muni, ficando satisfeitos com Bali Maharaj, dotaram-no com esse poder espiritual. Em outras palavras, Brihaspati informou a Indra que o poder de Bali Maharaj não procedia dele mesmo, mas de seu nobre guru Shukracharya. Em nossas orações diárias cantamos Yasya Prasada Bhagavat Prasado Yasya Prasada Nagati Kutopi. Através do prazer do mestre espiritual, obtém-se poder extraordinário, especialmente no que se refere ao avanço espiritual. As bênçãos do mestre espiritual são mais poderosas do que o esforço que alguém pessoalmente empreende ao tentar conseguir esse avanço. Narottama Das Thakur, portanto, diz: Guru Mukha Padma Vakya Chitete Kuriya Aikya Arana Korihamane Asha. Especialmente para o avanço espiritual, deve-se executar a ordem genuína do mestre espiritual. Então, através do sistema Parampara, pode-se obter o poder espiritual original, proveniente da Suprema Personalidade de Deus. Evam Parampara Praptam Imam Raja Shayo Vidu. Lemos 28 versos. Vamos ver quantos versos. 36. Faltam poucos. Então aqui chegamos num ponto que levanta uma curiosidade. E essa curiosidade foi apresentada por Indra a seu mestre espiritual Brihaspati. Como o nosso arqui-inimigo Bali Maharaj conseguiu força assim. Então, aqui vem a força, aqui vem a origem da força. A origem da força vem do Parampara, ao qual Bali se filiou através de satisfazer Brigu Muni. Por satisfazer Brigu Muni, o Guru Grupista, quero dizer, os discípulos de Brigu Maharaj ficaram muito satisfeitos com ele e resolveram ajudar o seu mais
caçula irmão espiritual. Então resolveram ajudar e deram a ele tudo isso. Eu posso contar para vocês que eu fui no ashram de Bhrigu Muni, na Índia, num lugar muito distante, tive que tomar diferentes tipos de transportes, um lugar que não é turístico, e foi muito interessante. Depois de andar muito por trilhas, e eu digo para vocês que eu estava com medo, de andar com trilhas, atravessar num barco um pouco maior que uma canoa, assim. Eu fui com 2 devotos que residiam lá. Um era discípulo de Prabhupada, muito antigo, mais jovem e bem despojado, assim, não era muito conectado com as funções institucionais. O outro era um devoto amigo dele que sabia que ele conhecia o caminho. Então nós fomos assim. E quando chegou do outro lado, ele disse: vai ter uma rickshaw, vai ter uma. E não tinha rickshaw nenhuma. E a gente teve que ir caminhando, até que chegou no ashram de Bhrigu Muni e tinha um fogo do sacrifício, num tipo coreto, tinha um foguinho ligado, aceso. Então eles disseram: esse fogo está aceso desde a época de Bhrigu Muni. E aí ficamos ali tudo, e eu estava cuidando muito da minha saúde, né? Na Índia precisa se tomar cuidado com a água, que se consome cru. Às vezes a gente nem pode consumir salada, nada disso. Eu estava bem assim atencioso. Então eu perguntei qual a deidade que adora. Desde a época de Angira Muni nós adoramos a nossa deidade, porém hoje está faltando luz. Eles disseram, a energia acabou, há vários dias a energia acabou e não voltou ainda. Aí, depois de fazer amizade, conversar com eles ali, um monte de coisa, eles disseram: vamos pedir o pujári para entrar só no altar, só para levando uma lanterna, uma vela, né? Levando uma vela só para o senhor ver a deidade. Aí, fomos lá. Aí o pujári entrou, foi assim colocando a vela. Aí o guia, né, de lá, interno, disse assim: se aproxime mais. Quando eu fiz assim, as luzes acenderam. Imagina. Aí todo mundo bateu palma e disseram: pronto, espalhou a notícia na vila deles que chegou um guru que fez acender a luz. Assim mesmo. Então, todo mundo queria ver e traziam presentes. E eu estava sentado, de repente eu me vi sentado, rodeado de gente, sentado no chão, e todo mundo trazendo presente. E trouxeram pepino. O sol a essa altura estava assim, super escaldante mesmo, muito calor. Quando eu vi aqueles pepinos todo molhadinho, com água não sei de onde, né? Mandava eu comer, eu não tive dúvida, com casca, com tudo, com aquelas gotinhas de água, comecei a comer os pepinos, assim, os pepininhos bem pequenininhos assim, e eu comendo aquela delícia, sem me preocupar se tinha o que tinha, que água foi regado, nada, simplesmente comi. E curti lá, fiquei lá com eles curtindo. E todo mundo vinha, as mães com os filhos, e todo mundo queria pegar no pé, e mandava as crianças pegarem, oferecerem reverência. Eu tinha que colocar a mão na cabeça de todas as crianças. Olha, uma coisa assim. Mas, então, os seguidores de Bhrigu Muni são muito calorosos, muito acolhedores com as pessoas que chegam, assim, eles são muito afetuosos. Então, com Bali Maharaj, eles foram, assim, muito cuidadosos. Né? E Bali Maharaj ficou dotado de poder e foi, então, aqui, nesse lugar. E foi aqui, em Indrapuri, não entrou na cidade, mas cercou a cidade e estava pronto para atacar quando Indra vai até seu mestre espiritual, porque geralmente Indra não necessitaria ir até Brihaspati para obter informações de como lutar numa guerra. Ele já era completamente qualificado.
Mas havia uma questão, e ele queria saber o que havia por trás de tudo aquilo. Então ele se aproxima do seu mestre espiritual com esse intuito. E como nós vimos, Brihaspati responde, né? Vamos continuar a ler? E Brihaspati continua: nem tu, nem teus homens podeis derrotar o poderosíssimo Bali. Na verdade, ninguém, a não ser a suprema personalidade de Deus, pode vencê-lo, pois agora ele está equipado com o poder espiritual supremo, Brahma Tejas. Assim como ninguém pode colocar-se diante de Yamaraj, ninguém pode manter-se diante de Bali Maharaj. Brahma Tejas é esse poder que vem dos Brahmanas satisfeitos. Imaginem, os Brahmanas, as bênçãos dos Brahmanas. Os Brahmanas, uma vez satisfeitos e abençoam alguém, então isso é Brahma Tejas. Portanto, esperando até que a situação de vossos inimigos se torne adversa, deveis todos partir deste planeta celestial e ir a outra parte onde ninguém vos possa ver. Fugir de casa. Bali Maharaj tornou-se agora extremamente poderoso devido às bênçãos que lhe foram dadas pelos Brahmanas. Porém, quando ele mais tarde insultar os Brahmanas, será subjugado juntamente com seus amigos e assistentes. Primeiro ele satisfez os Brahmanas, depois ele vai insultar os Brahmanas. Aí, imagine, vamos ver o significado de Prabhupada que tem esse significado. Bali Maharaj e Indra eram inimigos. Portanto, quando Brihaspati, o mestre espiritual dos semideuses, predisse que Bali Maharaj seria subjugado ao insultar os Brahmanas, por cuja graça ele havia se tornado tão poderoso, os inimigos de Bali Maharaj estavam naturalmente ansiosos por saberem quando aconteceria aquele momento oportuno. Para apaziguar o rei Indra, Brihaspati assegurou-lhe que referido momento com certeza viria, pois Brihaspati podia ver que no futuro Bali Maharaj desobedeceria às ordens de Shukracharya a fim de satisfazer o Senhor Vishnu, Vamanadeva. Evidentemente, para avançar em consciência de Krishna, devem-se correr todos os riscos. Para satisfazer Vamanadeva, Bali Maharaj acabou desafiando as ordens de seu mestre espiritual Shukracharya. Devido a isto, ele perderia toda a sua propriedade. Porém, em virtude do serviço devocional ao Senhor, obteria mais do que esperava e no futuro, no 8º Manvantara, voltaria a ocupar o trono de Indra. Então aqui, antes da história, está contando o que aconteceu com Bali Maharaj, por que ele perdeu tudo. Então ele aceita Shukracharya, que era o mestre espiritual dos demônios, e portanto os demônios são Indrari, inimigos de Indra, tradicionalmente. Então Indra é o rei dos semideuses. Então Shukracharya deu uma orientação específica para Bali Maharaj. Quando, um dado momento, Bali Maharaj recebeu Vamanadeva no seu palácio, e depois de possuir Indrapuri, depois de tudo, então Shukracharya disse: não receba esse Brahmana, ele é Vishnu. Imagina, diz isso para Bali Maharaj: ele é Vishnu, não receba ele. E não dê o que ele pedir. Aí Bali Maharaj disse: como eu posso ir contra a tradição e como eu posso não fazer o que Vishnu quer? Aí ele desobedece o mestre espiritual dos seguidores de Bhrigu Muni. E aí, o que acontece? Os seguidores de Bhrigu Muni ficam irados com ele,
ficam frustrados. E a desobediência ao mestre espiritual aí vai criar toda essa confusão. Bom, como vocês podem ver, nós temos uma legião de pessoas que se misturam. Somos todos descendentes da mesma origem. Imagine, né? Os semideuses e os demônios são descendentes de Kashyapa Muni, com duas esposas diferentes, Diti e Aditi, duas irmãs. Então, uns se tornaram semideuses e os outros se tornaram demônios. Os Daityas são os demônios, descendentes de Diti. E quem é o principal descendente de Diti? Vocês não vão me dizer que é Hiranyakashipu, né? O principal é para lá da Maharaja, que é um devoto. Então observe que demônios e pessoas inteiramente santas estão na mesma família. Aí. Então nasce de Kashyapa Muni, nasce duas filhas, uma delas de Kashyapa Muni. Kashyapa Muni tem duas esposas, uma delas não tem paciência e numa hora imprópria ela quer copular com seu marido para poder engravidar e o marido diz para ela, não é hora do entardecer, esse horário os fantasmas estão passando, se um deles resolve aportar no seu ventre, você está perdida. E ele estava fazendo uma cerimônia e ela inclusive derruba todos os elementos da cerimônia assim, para ele não fazer a cerimônia. Então, aí ela engravida, e ela engravida de gêmeos, os lourinhos, Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Tão bonitinho, né? Hiranyaksha e Hiranyakashipu, todos os dois dourados. E os dois aprontaram muito. E mais de Hiranyakashipu nasce para lá da Maharaja. Finalmente, né? Então aqui nós estamos vendo toda essa situação. E aí vem Bali Maharaj. Aí Bali Maharaj é ressuscitado pelos demônios, pelo mestre espiritual dos demônios. Aí se rende ao mestre espiritual dos demônios. Aí toda a legião, entre eles os seguidores de Bhrigu Muni, ficam plenamente satisfeitos. Aí dotam ele de poder. Aí ele vai vencer Indra. Aí Indra deixa Indrapuri, vai embora. Aí eles tomam conta. E aí depois Vamana aparece, Vamanadeva aparece na porta do palácio de Bali Maharaj. Aí Shukracharya diz, não. Aí ele desobedece a ordem do mestre espiritual. Aí perde tudo que ele tinha obtido de vantagens por obedecer a ordem do mestre espiritual. Perde tudo. E aí ele perde tudo, ou seja, ele perde porque Vamanadeva toma todas as posses dele, dando 3 passos, né? 2 passos, toma tudo, e mais um passo na cabeça dele, toma tudo, e ele perde tudo, mas ao mesmo tempo, como aqui no significado, devido a isto ele perderia toda a sua propriedade. Porém, em virtude do serviço devocional ao Senhor, obteria mais do que esperava, e no futuro, no 8º Manvantara, voltaria a ocupar o trono de Indra. Então aí depois ele ainda obtém até mesmo as coisas materiais, além somente por ter obedecido à ordem de Vishnu. Essa é toda a engrenagem que está sendo falada aqui. É preciso conhecer todas essas peças para poder montar tudo isso aqui, todas essas histórias e tudo mais. Paramos por aqui, tanto para os presentes como para os que estão presentes virtualmente. Muito obrigado. Que tenhamos todos um Natal em paz, que hoje é uma joia preciosa. Paz e saúde.
com tanta polaridade, com tanta dualidade, duplicidade, com tanta desavença dessa era das desavenças, com tanta intriga. Só as virtudes humanas que possam estar fundamentadas na paciência podem predominar diante de tanta coisa. E hoje é um dia em que é a véspera do aparecimento de Jesus Cristo, que é tão querido, né? Porque vem, nós o conhecemos culturalmente, impossível até mesmo por osmose não conhecer Jesus dentro dessa sociedade ocidental. Então qualquer contato nesse mundo nos faz ter contato com Jesus Cristo, com a cultura de Jesus Cristo, com os ensinamentos dele, ainda que não tenhamos lido, ainda que não tenhamos feito catequese, nem eucaristia, nem nada disso, ainda que não tenhamos participado dos cantos em louvor ao Senhor, nada, ainda assim nós temos algum conhecimento, admiração, apreciação por Jesus. E os artistas ainda fazem aquela imagem belíssima dele, né? Com cabelos longos, lisos, ondulados nas pontas, olhos azuis. E aí o brasileiro ainda mais aprecia, ainda mais toda essa figura assim, carismática, bela, jovem. Então nós estamos dentro desse ambiente que é propício a inquirir sobre a transcendência. E apesar de que o ponto fundamental é transcender a tudo isso, o Natal nos traz reflexões acerca do amor ao próximo, da paz social, da renúncia aos desejos materiais, da obediência à ordem de Deus, do mestre espiritual de Deus e de Deus, né? Então, são reflexões muito importantes. E nós estamos, então, vivendo esse momento que nós adquirimos força para ser pessoas melhores. E é muito importante ser pessoas melhores. Isso não é sentimentalismo, não pensem dessa maneira. Ser pessoas melhores é adquirir qualidades Vaishnavas. Eu estou indo nessa direção. Adquirir qualidades Vaishnavas. E o terceiro canto do Bhagavatam, numa conversa de Kapila Deva com Devahuti, ele vai dizer as qualidades dos Brahmanas para sua própria mãe, para ajudá-la a se livrar da ansiedade, do temor, da angústia pela solidão que ela estava sentindo com o afastamento do seu marido, Kardama Muni. Então, Devahuti Kardama Muni sai de casa para tomar sannyasi e ela procura seu filho adulto para dizer: seu pai foi embora e eu agora estou só. Aí ele diz para ela: só, Sadhvi? Procure sua turma. Ele chama ela de Sadhvi, que é o feminino de Sadhu. Diz: procure sua turma. Por que ficar só? Agora é hora de você procurar os sadhus e viver a sabedoria dos sadhus, das sadhvis. Não caia nessa de ficar solitária, sozinha. Né? Então, aí começa a falar sobre os sadhubhushanas, as virtudes que ornamentam os sadhus e sadhvis. Ele fala sobre isso. É muito bonito para quem gosta do tema autoconhecimento, do tema superação, transformação, autotransformação, autorresponsabilidade. Esses temas que são modernos, até da administração privada e da administração pública deveria ter também. Até esses temas são muito relevantes. E em termos de época do ano, não tem época do ano para nós, Vaishnavas ocidentais, radicados no Brasil. Não tem época melhor que o Natal. Nem Janmastami, nem Goura Purnima
favorece tanto as reflexões a respeito da bondade, do serviço ao próximo, do amor ao próximo, e da captação de virtudes, da conquista de virtudes, do perdão, do alto perdão. Não tem época melhor. Da fé em Deus, da confiança em Deus. Imagine, né? Jesus, a famosa oração dele, Pai, afasta de mim este cálice, e depois ele aceitar tudo como Deus quisesse. Então é muito importante que a gente aproveite esse momento também, né? Porque está de acordo com a nossa cultura Vaishnava. Obrigado, bom Natal para todos. Uma pergunta. É do Sam Sport. Quem? É Sam Sport, não sei o nome dele. Você tá lá. Enfim. Foram os Asuras com sua natureza demoníaca que despertaram na Terra os modos da natureza material a ponto de tornar o ser humano vítima do seu egoísmo, ou o próprio ser humano também já tinha essa natureza? Muito boa pergunta. Parece, né, que os modos da natureza vêm dos demônios. Dá para pensar isso mesmo, porque os modos da natureza são tão difíceis de ser superados, eles armam tantas armadilhas para a gente, que dá para pensar isso, mas não é. Os modos da natureza vêm da energia externa de Krishna. Eles são insuperáveis, porque eles vêm de Krishna. Eles não podem ser superados por nenhuma metodologia mundana. Todas as metodologias mundanas vão terminar em ignorância, paixão e bondade. E mesmo que terminem em bondade, vai produzir frutos. E os frutos da bondade. E os frutos da bondade são materiais, não são eternos. Depois eles se transformam. Eles produzem outro tipo de fruto que não é bondade. E aí a pessoa volta a sofrer, porque em bondade a pessoa se alivia do sofrimento. Como Schopenhauer falava, o filósofo, que a felicidade neste mundo é simplesmente alívio do sofrimento. Prabhupada também diz isso. Então, mas os modos da natureza podem ser superados através do serviço devocional a Krishna. Através da yoga com Krishna, da relação com Krishna. Aí sim, o serviço devocional vai produzir uma quebra da natureza, dos modos da natureza. Uma quebra dessa característica cíclica de criar ação e reação proporcional aos modos. Então, vai criar uma ação transcendental com uma reação transcendental. E a reação é escapar, sair pela tangente desse ciclo vicioso de repetidos nascimentos e mortes dentro desse mundo. Só o serviço devocional vai nos tirar dessa situação. Então, o sofrimento é temporário, de acordo com Krishna no Bhagavad Gita, matras parsas tu kaunteya, sitoshna sukha dukkha, sita e ushna, inverno e verão, são temporários. Agama paino nityastam titikshasva, Bharata. Tem que aprender a tolerar, titikshasva. Então a pessoa tem que aprender a tolerar, titikshasva. A pessoa tem que aprender, tem que ser tolerante. E tanto da natureza temporária do prazer, como da natureza temporária do sofrimento. Ela tem que ter paciência e tolerar. E se ela fica apegada a uma das dualidades do mundo, fica como a gente está vendo, as pessoas comuns. E às vezes, até dentro da comunidade de devotos, nós vemos pessoas com a mentalidade inteiramente tendenciosa. Não conseguem ficar transcendentais, nem ver a transcendência nas pessoas em geral. Não conseguem. Estão sempre puxando para a natureza material, para o aqui e agora, para o pragmático. E a experiência mística, essa experiência mística não se estabelece.
E a pessoa não percebe o benefício verdadeiro do serviço devocional. E às vezes o benefício do serviço devocional fica apenas folclórico, fica ornamental na vida da pessoa, mas não transforma o coração invejoso, não transforma o coração ansioso por gozo dos sentidos. Essa transformação vem do serviço devocional. Obrigado. Feliz Natal de novo e sempre, sempre. A cada ano que vivermos, desejo um Feliz Natal para vocês. Eu tenho certeza que eu vou antes, né? Até pela idade. Vou fazer 70 anos agora. Estou em troca de década. Isso é muito significativo. Eu estou bem animado com o que pode vir pela frente com a inauguração da década de 70 agora. Obrigado a todas as glórias a Srila Prabhupada.